Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao curso TOG Estudos Jurídicos, ao nosso programa Papo Legal. Hoje, ainda falando sobre a reforma trabalhista instituída pela Lei 13.467 de 2017, vamos falar sobre o tema sucessão de empregadores ou sucessão de empresas, sucessão empresarial. Qual é a ideia aqui? Nós sabemos que o artigo 2º caput da CLT, ao conceituar empregador, diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Esse é o conceito de empregador. Quando analisamos esse conceito legal, diz lá, o empregador, considera-se empregador a empresa. Na verdade, não é que a empresa é a atividade economicamente organizada, exercida por empresário, sociedade de empresário, artigo 966 do Código Civil. Na verdade, empresa não é sujeito de direito, é objeto de direito. No que estamos falando aí é o que se fala na despersonificação da figura do empregador, um viés da teoria institucionalista dentro do conceito de empregador da CLT. O que ele quer falar na verdade? Muito embora a relação jurídica de empregos tenha natureza contratual, a partir do momento em que o empregado ele é contratado por uma determinada empresa, por um determinado empregador, ele se vincula àquela atividade econômica desenvolvida, independentemente de quem seja o titular do empreendimento. Então, o que eu estou querendo falar? Independente de quem seja o titular da atividade econômica, esse sim é um verdadeiro empregador, o empregado, quando ele é contratado, ele se vincula não à pessoa física ou jurídica titular do empreendimento, titular da empresa, mas à própria empresa, à própria atividade econômica. Logo, ainda que haja mudança de propriedade, no caso sucessão própria, ou alteração da estrutura jurídica da empresa, sucessão imprópria, isso não pode afetar o contrato de trabalho nem os direitos adquiridos por seus empregados. É o que diz os artigos 10 e 448 da CLT. E conforme a doutrina majoritária e a jurisprudência majoritária, inclusive do TST, configurada a sucessão de empregadores, seja a sucessão própria, com a mudança na propriedade da empresa, seja a sucessão imprópria, com a alteração de sua estrutura jurídica, o sucessor passa a ser responsável por todo o histórico do contrato de trabalho, ou seja, pelas obrigações presentes, passados e, lógico, e futuro. Então, o sucessor passa a ser o novo empregador. Há uma alteração contratual subjetiva. Sendo o novo empregador, ele responde diretamente por todo o histórico do contrato de trabalho, presente, passado e futuro. É claro que nos casos de fraude, com base no artigo 942 caput e parágrafo único do Código Civil, a responsabilidade do sucessor e do sucedido passa a ser uma responsabilidade solidária, em razão da fraude. E há quem defenda também que, mesmo não havendo fraude, se houver um comprometimento das garantias do contrato de trabalho em razão dessa sucessão, o sucedido responderia de forma subsidiária pelo período em que foi empregador. Esse era um panorama quando do advento da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. O primeiro ponto que vamos falar foi que a reforma disciplinou a questão do sócio retirante. O que acontecia? Muitas das vezes havia uma mudança do quadro societário, sócios que até eram sócios na época em que o empregado prestava serviços, deixaram de ser sócios e vem muito tempo depois a responder com seu patrimônio pessoal, porque o sucessor, ou até mesmo o sucedido, a empresa, não tem bens suficientes à garantia do crédito exequendo. Então, o que fez a Lei 13.467 de 2017? Ela inseriu o artigo 10A na CLT dizendo o seguinte: o sócio retirante responde subsidiariamente
pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: 1. A empresa devedora, 2. Os sócios atuais e 3. Os sócios retirantes. E diz no parágrafo único: o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Então, em relação, primeiro, o artigo 10 fala de sucessão de empresas, sucessão de empregadores. Botou no artigo 10A a questão do sócio retirante, que pode decorrer ou não de um processo relacionado à sucessão de empresas ou de empregadores. Mas o que está querendo dizer? Deixando claro que o sócio retirante, aquele sócio que depois se retirou da empresa, não é mais sócio da empresa, ele responde subsidiariamente. Se é subsidiariamente, primeiro ele tem um benefício de ordem, primeiro deve-se tentar o quê? Bens da empresa, depois dos sócios atuais e depois sim dos sócios retirantes. Mas eles respondem desde que a ação tenha sido ajuizada no prazo de 2 anos da averbação da modificação do contrato de sociedade. Então a responsabilidade é subsidiária do sócio retirante, aquele que saiu da empresa, saiu da sociedade, observada da seguinte ordem: primeiro, empresa devedora, pode ser uma sucessora, pode ser até uma sucedida, ou sem falar em casos de sucessão, os sócios atuais e depois sim os sócios retirantes, em relação àquelas ações que sejam ajuizadas dentro de 2 anos contados da data da averbação da modificação do contrato. Então, ainda que não esteja diretamente ligado à questão da sucessão de empresas, eu estou tocando nisso porque foi inserido o artigo 10A para tratar dessa questão do sócio retirante, logo em seguida ao artigo 10, que fala na sucessão de empregadores, e o sócio retirante pode vir a responder numa lide que trate de sucessão de empresas ou não. Ainda que não tenha sucessão de empresas, se uma empresa é condenada, ela não tem bens livres, desembaraçados, que possam garantir a execução. Quem deve responder? Na ordem, os sócios atuais e depois os sócios retirantes, desde que a ação tenha sido ajuizada em relação aos sócios retirantes, no prazo de 2 anos contados da data da averbação da modificação do contrato. E aí sim, voltando à sucessão, foi inserido também o artigo 448A, a CLT, que diz o seguinte: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Nós falamos nisso. Configurada a sucessão de empregadores, o sucessor passa a responder por todo o histórico do contrato de trabalho. Responde, inclusive, pelo período em que o sucedido era empregador. Claro que depois, se quiser, se houver uma cláusula de isenção de responsabilidade no contrato de alienação, essa cláusula não tem qualquer validade no campo do direito do trabalho, porque os artigos 10 e 448 da CLT são normas cogentes, são normas de ordem pública, interrogáveis pela vontade das partes. Caberá sim uma ação regressiva na esfera civil de ressarcimento, uma ação ressarcitória, mas para fins de configuração da sucessão de empregadores, o sucessor responde por todo esse período. Inclusive, esse era o entendimento da OJ, e na verdade, contido na OJ 261 da SDI 1 do TST, que fala exatamente isso, em relação aos bancários. A sucessão dentro do setor bancário, que caracterizada a sucessão de empresas, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Essa ideia já está, inclusive, na OJ 261 da SDI 1 do TST, aplicável ao setor bancário. Parágrafo
Parágrafo único também falou uma coisa que acabamos de falar há pouco. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência, com base nos artigos 942, caput, parágrafo único do Código Civil. Então, o configurado da sucessão de empregadores, o sucessor responde por todo o histórico do contrato de trabalho. Em havendo fraude nessa sucessão, nessa transferência de propriedade, por exemplo, essa responsabilidade passa a ser não mais só direta do sucessor, mas solidária entre sucessor e sucedido em razão da fraude praticada. Ok? Bem, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.